voltando a falar a respeito da guerra na Ucrânia, essa, na verdade, é a maneira que o Zelensky, o presidente ucraniano, tem de admitir quando, de fato, alguma região em específico cai nas mãos dos russos por completo, né, no território ucraniano. Há poucos dias atrás, os russos haviam anunciado que tomaram a região de Vuhledar por completo. Os ucranianos, por sua vez, não admitiram o comando de uma maneira oficial. O comando ucraniano admitiu que duras batalhas, na verdade, batalhas dificílimas estão em andamento na região de Vuhledar. Essa foi a nota em toda a linha de frente formada na região de Vuhledar, mas eles não haviam admitido. Como é de praxe, eles não admitem no começo, depois o Zelensky vem com o depoimento de que eu ordenei que eles batessem uma retirada estratégica, enfim, a maneira dele de acabar admitindo, né? Foi assim em várias regiões, em Chassivyar, na Ucrânia, em várias regiões, o Zelensky dá uma segurada até que a coisa se concretize e aí ele acaba divulgando que de fato caiu ou não tal região. No dia de hoje, o Zelensky deu um depoimento afirmando, então confirmando, na verdade, o que os russos já haviam alegado e disse que vidas, segundo Zelensky, abre aspas, né? Vidas são mais importantes do que edifícios. E aí ele disse que ordenou a retirada das tropas ucranianas de Vuhledar. Aqui ele aparece em uma reunião com o secretário-geral da OTAN, na imagem aqui para vocês. Ele diz que ordenou a retirada porque as vidas dos soldados russos, as vidas dos soldados ucranianos são mais importantes do que os edifícios que eles estariam ali, então, defendendo em questão. Antes da gente prosseguir aqui com um pouquinho mais de detalhes, quero pedir para você, por favor, deixar o like nesse vídeo, confirmar se você já está inscrito nesse canal. Se ainda não estiver, te faço aqui o convite, tá? Não custa nada, mas ajuda e muito a continuação do nosso trabalho, né? Ó, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse no dia 3 de outubro, portanto nessa quinta-feira, que a decisão dos militares ucranianos de se retirar da cidade, da linha de frente de Vuhledar, foi absolutamente correta, pois ajudou a salvar a vida de muitos soldados ucranianos. Não podemos parar a Rússia sem armas apropriadas, seguiu Zelensky. Então, quando eles destroem a posição das nossas tropas, devemos proteger as vidas das nossas tropas, porque eles são muito mais importantes do que qualquer edifício, qualquer construção que eles venham a tentar defender. Palavras sábias do Zelensky, né? Não é o que pensa o outro lado, né? Disse Zelensky em resposta, então, a um jornal durante uma coletiva de imprensa, em conjunta com o secretário-geral da OTAN, o Mark Rutte, ele aqui, ó, Mark Rutte, né? E o Volodymyr Zelensky. As forças de Kiev anunciaram a retirada do principal assentamento ali em Donetsk no dia 2 de outubro, depois que as forças russas invadiram os flancos da cidade e entraram também na própria região de Vuhledar, que fica na parte sul da região, a cerca de 50 quilômetros a sudoeste da já ocupada parcialmente Donetsk e a cerca de 40 quilômetros a leste da fronteira administrativa de Zaporizhia. Vuhledar enfrentou duros ataques, né? Desde o início da invasão, o Putin lançou vários ataques em massa contra a região de Vuhledar e agora parece então que 2 anos e meio depois eles de fato conseguem o controle da cidade. Soldados ucranianos que defenderam a cidade são o nosso povo. Eles são cidadãos ucranianos, portanto, foi correto que eles saíssem e se salvassem, continuou o presidente ucraniano. Para o bem do nosso Estado, para o bem do seu serviço heróico. Foi um passo absolutamente correto. O presidente ainda aproveitou a oportunidade para pedir aos parceiros da Ucrânia que acelerassem as entregas das armas para Kiev, para que eles se defendam apropriadamente da Rússia. Também aproveitou para cutucar e acelerar a decisão, né, o sim ou não, o sim ou sim, né, para a liberação do uso do equipamento, do armamento do Ocidente
território russo adentro. Durante o discurso, um discurso que ele deu no dia 30, todos os dias o Zelensky fala, né? Ele fala diariamente, literalmente. Ele diz que a Ucrânia enfrenta uma situação muito desafiadora na linha de frente. Além de Vuhledar, as forças russas têm focado seus esforços contra Pokrovsk e Toretsk, por exemplo, todas em Donetsk, onde soldados ucranianos estão em menor número e superados. São as forças, né? São forçados a se retirar lentamente. Então, de algumas regiões em Donetsk, os ucranianos estão sendo forçados a se retirar porque estão em menor número e também por conta de que há uma grande quantidade de soldados ucranianos focados na ofensiva, a chamada ofensiva de verão, que eles anunciaram que seria na Crimeia, no final das contas não foi na Crimeia coisa nenhuma, era mais uma distração para que fosse no território russo, mas há uma grande quantidade de soldados ucranianos engajados no território russo. Então isso também acaba diminuindo um pouco a capacidade de defesa do próprio exército ucraniano em defender o próprio território, né? Tá aí então mais um depoimento do Zelensky. Como eu disse, ele fala diariamente, ele abre os canais, né, as redes dele oficiais todos os dias de manhã, da tarde, ele pega o celular, faz live, enfim, e passa para frente a informação, né? Bem como ele ordenou que os governadores façam o mesmo, enfim. Ele tem a maneira dinâmica de pelo menos passar para frente o que está acontecendo. Enfim, vou ficando por aqui, obrigado. Quem ficou até o final, tamo junto, valeu.